Boa noite, leitores. Estamos começando agora mais um clube de leitura, mais um encontro do Clube de Leitura de Adorim. Queria dar boas-vindas a todos. Boa noite. A gente está no trajeto aí da leitura de O Som e a Fúria, de William Faulkner. E esse é o terceiro encontro da nossa leitura conjunta. A gente vai discutir aí a parte 2 e 3 do livro, que são capítulos aí marcantes, um tanto diferentes um do outro, mas aí eu vou deixar para o William contextualizar mais para nós. Meu nome é Tainá, eu sou leitora aqui no Clube Adorim desde que a gente surgiu, lá em 2016. E só para dar as boas-vindas a todos aqui, o nosso clube, ele é um espaço aberto e acolhedor a todos. E aqui a gente compartilha nossas experiências de leitura mesmo. Não tem nenhum especialista aqui, é o que a gente sentiu do fundo do coração quando a gente leu. E aí eu acho que essa obra especificamente, a gente sente muita coisa quando a gente está lendo. Então, é isso. Vou passar para a Isa, dar boa noite aí para nós também. E aí, é aberto, gente. A gente vai seguindo aí, só levantar a mãozinha que a gente abre o microfone para poder falar, tá? Boa noite. Boa noite, vou só cumprimentá-los, porque estou ansiosa para ouvi-los. Eu sou Isadora, faço parte da curadoria do Clube de Adorim. Estou lutando aí para tentar ler o livro, porque estou com a cabeça muito ruim, estou muito distraída, né? Então eu não tá me pegando. Na verdade, eu estou sem coragem, para ser honesta, assim, porque a gente escuta o tempo todo quão desafiador é a leitura e tudo mais, né? Então, hoje eu tô, como diz a Tainá, né? Aqui a gente é um espaço para a gente poder falar mesmo o que a gente sente. Geralmente eu gosto de tudo que a gente lê. E agora não é que eu não tô gostando, é que eu acho que não é o momento ideal para eu fazer a leitura, mas vim ansiosa para escutá-los, porque sempre que eu ouço, eu saio mais inspirada, né? Então é isso, sejam bem-vindos e bora lá. E aí, só para passar a palavra para o Will, essa temporada de 2024 do Clube, a gente está chamando de Clube de Adorim Convida. E aí a gente convidou o William para fazer essa mediação junto com a gente dessa obra que ele sugeriu para nós, que foi uma leitura aí muito importante, marcante para ele. E como ele já conhecia o clube, sugeriu para nós que seria uma leitura interessante, realmente está sendo. Então, é essa temporada do clube. A gente vai fazer essa leitura aí junto com o William e depois virão outros convidados e outras leituras até o fim de 2024. Então é isso, William, a palavra é toda sua. Obrigado, gente. Boa noite de novo para todo mundo. Muito bom que a gente tenha esse espaço aqui para falar de literatura. É muito engraçado, né, ver como que chega diferente, né, para as pessoas, né? A Tainá, pelo visto, ela tá na fazenda dos Quentin, gritando com o Jason, enquanto que a Isadora tá na porta em pânico, sem querer entrar. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal. Eu queria, antes de começar a falar assim, para saber, não quero dar spoiler para ninguém, mas eu queria saber se quanto todo mundo leu o capítulo, pelo menos, do Benji, o primeiro, e o do Quentin. Pode dar spoiler. Bom, eu vou começar lendo um trecho para vocês do capítulo do Quentin. Não é aquele primeiro que eu leio já 30 milhões de vezes, não se preocupem, mas está na página seguinte. Então, vamos lá. Na página 80, na nossa querida edição, tá lá, né? Vamos lá. Segundo parágrafo, tá? Eu ouvi do outro lado da parede as molas da cama de Steve e depois os chinelos dele se arrastando no chão. Eu levantei-me, fui até a cômoda e corri a mão por ela e peguei o relógio e virei-o de costas e voltei para a cama. Mas a sombra do caixilho continuava no lugar e eu havia aprendido a calcular a hora, até quase o minuto exato, de modo que era preciso dar as costas para a janela, sentindo os olhos que os animais tinham atrás da cabeça quando ficava em cima, coçando. São sempre os hábitos vadios que você adquire que depois causam arrependimento. Foi o pai que disse isso.
que Cristo não foi crucificado. Cristo foi erodido pelos estalos mínimos de engrenagens minúsculas. Ou seja, aqui o Quentin, ele eleva assim, o pavor que ele tem do tempo. Ele tem medo somente da própria vida dele, do próprio tempo dele. Ele quebra o relógio, ele pega o relógio que o pai dele dá para ele, e ele quebra. Vocês lembram da cena inicial onde o pai dá o relógio para eles, que é a coisa mais linda do mundo? Ninguém imagina que ele vai quebrar aquele relógio. Só que quando ele quebra aquele relógio, ele... É como se naquele momento, independente do que ele fizesse depois, é como se naquele momento ele tivesse tido, assim, quase que uma experiência epifânica, sabe? A Adélia Prado, ela fala disso, né? Assim, quando a gente parte de alguma coisa que não é animada, por exemplo, nesse caso aí, um relógio, um quadro, uma obra de arte, qualquer coisa que, embora seja derivada de uma natureza inteligente, né, humana, uma pessoa teve que fazer um relógio não é uma rocha que dá num terreno. Alguém tem que pensar naquilo, alguém tem que fazer aquilo. Então, sempre que a gente utiliza ou tem alguma estratégia para poder a gente ter uma experiência assim, meio que sensorial, poética e tudo mais, a gente aprisiona o tempo. Só que aí o que acontece, Isa? O Quentin, ele não sabe disso. Ele não sabe como parar o tempo. Vocês leram, vocês sabem o que aconteceu com o Quentin. Então, assim, a sensação que eu tenho é que ele decidiu fazer aquilo quando ele quebra o relógio. Porque é ali que ele quebra o tempo. O tempo para ele ali. Porque é o próprio medo, é o próprio pavor dele. Eu acho que aquele foi o momento de decisão que ele tomou para poder fazer o que ele fez. Que até quando eu li a primeira vez, eu ficava com muita dúvida em relação a quando foi que aconteceu de fato o que aconteceu, né? Eu ficava, cara, isso aconteceu de fato ou isso não aconteceu? Porque do primeiro capítulo do Quentin a gente fica sem saber, do Benjamin a gente não sabe direito o que rolou, o que não rolou. Então, no segundo também ficava com muito medo disso, né? Então, muita coisa até que eu só entendi com o texto de apoio e com realmente o final da leitura do livro. Mas e aí, de vocês? O que é que vocês trazem, assim, do capítulo do Quentin que marcaram vocês? Que marcou vocês, né? Fala aí, Tainá, me ajuda. Eu falo. Então, eu terminei a leitura. Tá. Completei tudo. E aí, vou voltar, assim como vocês sugeriram, vou voltar no primeiro capítulo, mas eu vou deixar isso para fazer mais perto do nosso último encontro, porque eu acho que as coisas vão ficar mais frescas. E aí, em um daqueles vídeos que eu mandei lá no grupo, de uma resenha lá, a moça fala, eu não vou lembrar o nome da moça, mas ela fala que tem coisas nesse livro que não é pra gente entender, que é pra gente sentir. E aí, quando a gente chega no final de tudo, não no final do livro, assim, mas principalmente no final do capítulo do Quentin, que a gente tem essa diferença do capítulo do Benji pro Quentin, e aí quando a gente chega numa narrativa um pouco mais cronológica, no Jason, eu acho que isso faz muito sentido, assim, porque o capítulo Quentin é isso, assim, é essa briga dele com o tempo, e essa questão dele de... Gente, vou dar spoiler. de se matar. Então, é essa angústia que ele sente durante todo o capítulo, que aí você passa a sentir também durante a leitura. E aí, quando você volta para o que você sentiu durante o primeiro capítulo, e aí tem coisas que a gente não entende, porque a gente está entrando na história, no capítulo do Benji. A gente não sabe quem é a família, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí tem essa questão do Benji não ter essa linha cronológica na cabeça, e aí, do nada, alguns pensamentos ali que você não sabe se vai fazer total sentido quando você terminar a história ou se não vai fazer sentido. Então, assim, são coisas que é pra gente sentir. Eu acho que era isso, assim. Eu acho, assim, que quando você lê o capítulo do Benji, é pra você sentir esse desconforto, sentir essa bagunça, sentir como é que estar dentro da cabeça de um adulto de 33 anos que não tem 33 anos na cabeça dele. E a mesma coisa no capítulo do Quentin, assim, que é você sentir essa angústia de alguém que não tá feliz, que tá numa fase muito ruim e que vai cometer
E é isso, acho que o capítulo do Quentin, ele narra o último dia dele. Então, assim, por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, assim? Enfim, eu acho também as passagens sobre o tempo as coisas mais lindas que tem. O tempo, para mim, é uma super questão, assim, na minha vida pessoal. E aí a gente fica muito viajando. E aí eu falei pra Jéssica, minha prima, que tá um pouco enrolada na leitura também, eu falei, lê o livro só pra você chegar lá no final e poder ler o texto do Sartre. Porque o texto do Sartre valeu mais que o livro inteiro. E aí, o texto do Sartre é lindo. E aí, ele pra mim, ele colocou luz, assim, nos pontos principais, em coisas que eu senti que eu não consegui, durante a leitura e que eu não conseguia botar em palavras ainda. E aí, tem uma passagem que foi a que eu mais gostei, que eu compartilhei em todos os lugares. Tá em qual página? Vou achar aqui, peraí. Ah, eu perdi. Calma, que eu vou achar. Aqui, achei. Na página 367. É bem no finalzinho. Que aí ele fala assim: não se deve achar que o presente, quando passa, torna-se a mais próxima das nossas lembranças. Sua metamorfose pode fazer com que ele escorra para o fundo de nossa memória, assim como pode mantê-lo na superfície da água. Somente sua densidade e o significado dramático de nossa vida decidem o seu nível. Nossa, é quase um consolo, né? É quase um consolo. É quase um abraço. E aí é sobre isso, assim, sobre o Benjen lá, que poucas coisas marcaram ele durante a vida, e que é o que ele narra naquele capítulo, no primeiro capítulo, sobre o Quentin, que, bem, não conseguiu lidar com a vida em si e as memórias, enfim. Para mim, o texto do Sartre valeu toda a leitura. Com certeza, com certeza. O texto do Sartre na minha edição tá todo destruído, porque ele é muito bonito. É muito bonito. Tem uma parte que ele fala, bem antes desse parágrafo que você leu aí, ele fala: a ordem do passado é a ordem do coração. Me lembra daquele poema da Adélia Prado, que ela fala assim: o que a memória ama fica eterno. É muito bonito, é muito bonito. Ela tem uma coisa que me lembra também disso, é uma aula que ela dá, tem no YouTube, eu posso passar para vocês, disso, né, de você pegar, a Tainá falou sobre a questão do tempo, né, sei lá, por exemplo, sei lá, falar de música que eu sei que eu e Karina a gente gosta muito, a gente pega, vai lá, escuta, para e pensa, poxa, todo final de ano tem especial do Roberto Carlos, né, todo final de ano minha avó chora ouvindo detalhes, e ouvindo desabafo, eu choro, se eu escutar desabafo agora, eu choro, quanto mais minha avó, entendeu? Então, assim, aí a gente para e pensa, né? O que aconteceu há tantos anos atrás, sei lá, com Roberto Carlos, com a Gal, com Tom Jobim, com sei lá quem, com Guimarães Rosa, para terem expresso isso dessa forma, né? Só que se a gente escutar isso hoje em dia, a gente vai sentir algo muito parecido. Por quê? Porque a obra de arte, seja livro, seja quadro, seja o que for, ela tem esse poder de apreender o tempo. Ela apreende o tempo. Né? Tipo, é que nem aquilo, né? Quando você, tipo, se você namora com uma pessoa e você tem uma música com aquela pessoa, gente, acabou. Você vai morrer, você vai ouvir aquela música, você vai lembrar daquela pessoa. Entendeu? Pode ir para um outro lugar, aí vai cada um, vai para sua, aí é com você e com sua terapeuta, mas você vai lembrar daquela pessoa, entendeu? Ou com seu terapeuta, né? Até quando você não quer, exatamente. Então, a arte, ela tem esse poder, né? A arte em geral, né? Literatura, pintura, tudo mais. E além de tudo isso, de prender o tempo, ela também modula aquela noção de beleza, onde mesmo numa coisa extremamente triste, a gente consegue ver beleza. Tipo, um quadro que fala de morte, um livro que fala de, sei lá, um livro que fala de divórcio, um livro que fala sobre, sei lá, abuso. Só que às vezes, por exemplo, Guimarães Rosa. Se Guimarães Rosa escrever sobre Israel e Palestina, vai ficar bonito. Porque não é o conteúdo, né? É a forma.
né? A literatura não é conteúdo. O assunto, né? A Adélia Prada, ela fala exatamente isso. O assunto da obra de arte não é o que ela está dizendo, mas é como ela está dizendo. Então, Isadora, não importa o que você entendeu ou o que aconteceu no capítulo do Quentin. O que importa é a forma como aquilo se apresenta para você, porque aquilo já se apresentou sobre aquela forma para você. E você já teve uma sensação de fronte àquela forma. Então, assim, já funcionou. Entende? Já funcionou. Isso já separa, assim, isso já aglutina-se o tempo, né? Isso é muito espetacular. É quase um consolo, pô. É quase um consolo, porque você volta para um lugar onde você se desarma, né? Até de você mesmo, né? Minha mãe me deu uma camisa sobre o Guimarães Rosa que fala assim: quem muito se evita, se convive. Eu lembro do clube do clube do Guimarães Rosa que a gente comentou sobre essa frase, né? Quem muito se evita, muito se convive. Então, assim, essas reflexões sobre o tempo que o livro, que o Som e a Fúria trazem, com certeza, eu acho que foi o principal motivo pelo qual eu sugeri a gente conversar sobre esse livro aqui no clube, porque eu acho que a gente passa por um tempo onde refletir sobre o tempo é muito importante. A sociedade, o jeito que a gente vive hoje, gente, é muito louco, assim. É muito louco. A gente precisa parar para pensar sobre o tempo. Tipo, agora não, que eu não vou mais pra academia, que eu não tenho coragem. Mas assim, no frio, 5 graus indo ir pra academia, pelo amor de Deus, né, minha gente? Eu não mereço uma coisa dessa. Mas, do mesmo jeito como a gente trabalha a nossa musculatura, né? O cérebro, né? Não vou dizer que o cérebro é um músculo, claro, mas a gente também consegue trabalhar, né, pelo exercício da reflexão, o exercício da contemplação, por exemplo. Tudo isso torna a gente mais assim. Tanto é que às vezes a gente passa um tempo mais reflexivo, né? Aí pega e fala assim, cara, como é que eu passa por um lugar o tempo inteiro? Vai para o trabalho, passa por aquela rua, passa por tudo aquilo, e nunca parou para perceber como que, sei lá, o jardim da dona Adelaide é bonito. E aí um dia a gente percebe que o jardim da dona Adelaide é bem bonito. A gente fala assim, pô, eu passo por aqui todo dia, nunca vi isso. Ou seja, você teve uma experiência poética ali, onde naquele tempo aquilo ali fez sentido para você, né? E o jardim de dona Adelaide nunca mais vai ser o mesmo. Tá ligado? Isso é espetacular, isso é espetacular. Deixa eu voltar para o livro aqui, porque senão eu vou ficar divagando aqui sobre isso do tempo. Porque eu tenho outro trecho interessante para ler para vocês. Se bem que agora eu já estou agora no capítulo do Jason. Mas vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Quentin? Ah, rapidinho, só sobre o que a Tainá falou da família. Uma coisa que eu fico pensando assim é tipo, agora, né, que a gente conhece todo mundo da família, eu penso assim, cara, essas pessoas, elas deveriam ser tudo, menos da mesma família. Porque assim, ninguém ali bate com ninguém. Ninguém, sabe? Ninguém gosta de ninguém. Ninguém, assim, é tudo muito muito violento, assim, né? Muito violento. Aquela cena do primeiro capítulo onde eles embebedam o Benji, eu achei aquilo muito terrível. Castram o Benji, gente, né? E depois eu fui ver sobre isso e é verdade, né? Era uma coisa que faziam antigamente com pessoas que eram consideradas loucas, né? Porque isso de loucura era muito trabalhado no final do século XIX por conta da questão da escravidão, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. O Arthur Bispo do Rosário é um artista nordestino que foi preso, né, por muitos anos, porque ele era acusado de loucura, e ele foi preso por muitos anos, e inclusive a capa do Grande Sertão Veredas é o verso de uma obra dele, que é chamada Manto da Anunciação, que tem o nome de várias pessoas. Lembram da capa do Grande Sertão Veredas, que tem aqueles nomezinhos azuis e tudo mais? Aquilo ali é uma adaptação do verso do Manto da Anunciação. É uma roupa de couro. Graças a Deus, eu vi essa roupa lá numa exposição no Itaú Cultural, lá na Avenida Paulista.
É uma roupa belíssima, assim, e no verso dela tem o nome de várias pessoas, que, segundo o Bispo do Rosário, seriam nomes das pessoas pelas quais ele iria agradecer a Deus por ter conhecido quando estivesse de frente para Deus. E aí reproduzem isso na capa do Grande Sertão Veredas, que é perfeito, né? Cabe perfeitamente com isso, né? Essa questão de levar esse nome para Deus e tudo mais, assim, o que é o Grande Sertão em relação a tudo isso. É a mesma coisa que o tempo é no Sartre, que é o que o tempo é no Sonho e a Fúria, né? Então, deixa eu ver aqui o capítulo do Jason. Acho que a gente tem muita coisa para falar do Jason, né, gente? Jason é um pouquinho complicado. Ele já começa o capítulo dele muito simpático, muito fofo, um querido, né? Que a gente encontra assim de vez em quando. Aí ele começa. Já de antemão, já peço perdão às mulheres que são obrigadas a ler, a ouvir isso aqui. Uma vez vagabunda, é sempre vagabunda. É o que eu digo. O que eu digo é que a senhora é feliz se a única preocupação é ela estar matando aula. Isso é o Jason falando com a mãe dele sobre a Quentin, a sobrinha dele. Beleza? O que eu digo é que ela deveria estar lá embaixo da cozinha, agora mesmo, em vez de socada no quarto dela, lambuzando a cara com maquiagem e esperando que 6 negros, que nem conseguem se levantar da cadeira se não devorarem uma panela cheia de pão e carne, preparem o café da manhã dela. Eu lembro que quando eu li isso aqui, eu parei aqui mesmo. Eu só li isso aqui no dia. Eu disse aqui, isso aqui acho que já foi. E aí no outro dia eu continuei. Todo o capítulo do Jason, se a gente parar para ver, ele parte de uma ideia muito do presente. É porque, assim, como o tempo está todo nesse trabalho, enquanto que no capítulo do Benji a gente não tem tempo, é tudo misturado, a gente não... Aliás, a gente tem temporalidade, a gente não tem cronologia, né? No capítulo do Quentin, a gente tem aquele pavor do futuro, aquele remorso do passado, aquele medo do presente. A mesma coisa, uma coisa muito parecida a gente tem aqui com o Jason. O Jason é aquele homem que ele queria ser o pai dele também, sabe? Não sei se vocês também perceberam isso. Com a família em decadência, o Jason, ele acaba ficando meio que despeitado, assim, sabe? Porque a família vende um pedaço das terras para poder pagar a faculdade do Quentin em Harvard. Ninguém teve essa oportunidade na família. A Quentin não teve, como é o nome da irmã? A Cady não teve. A Cady não teve. O Benji nem se fala, inclusive esse terreno estava no nome do Benji, e aí eles vendem esse terreno para mandar o Quentin para a faculdade para fazer o casamento da Cady. Deu super certo, né? O casamento da Cady. Duas frases que a Cady falou, eu já disse assim, gente, essa menina não pode casar. Quando eu vi que ela ia casar, eu disse assim, gente, isso não vai dar certo. E aí, o que é que eu lembro disso? O Jason, ele durante todo o capítulo dele, por conta do contexto escravocrata que estava lá no final do século XIX nos Estados Unidos, né? Quisera, né? No final do século XIX. Enfim. Ele parte sempre de uma ideia de estabilidade. Enquanto que o Quentin tem medo do futuro e tudo mais, não sei o quê, o Jason, ele tá com os pés, assim, cravados no presente. No sentido de que tudo é como é, e que sempre foi, e que sempre vai ser. Entendeu? Eu lembro assim, um dia eu tava em Santos, e aí teve uma confusão, assim, num bar, assim, parecia abertura, porque na época eu não tinha lido, mas parecia a abertura desse livro aqui, do capítulo do Jason. O cara falou assim, mas ela é minha namorada, e se alguém for falar com ela, eu tenho que prestar atenção. Só que ele falou isso com outros termos, assim, era uma cena de ciúme que ele falou, né? E aí eu lembro que no final ele falou assim, sempre foi assim, e sempre vai ser assim. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, sabe? Essa ideia, né, de estabilidade, assim, ela perpassa por todas as camadas sociais, assim, e na literatura a gente tem milhões de exemplos disso tudo, né? Gente, por favor, me interrompe aí se eu quiser falar alguma coisa, não deixa eu falando sozinho. Mas
Vamos É que é lá. bom demais, Will. Oi? É que é bom demais te escutar. Mas onde é que eu quero chegar com essa divagação toda? É que essa ideia, né, do presente que o Jason representa, isso passa por uma questão social muito importante, que eu aprendi um tempinho atrás com 2 livros muito interessantes que eu peguei aqui, que um é o Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz, e o outro fala menos sobre isso, mas fala também, que é A Formação do Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. E eu queria falar sobre isso rapidinho para vocês, porque isso junta tanto literatura quanto ciência, né? E aí eu vou usar um pouquinho do meu pé na ciência para poder dar esse tiro no pé e explicar um pouco sobre isso para vocês, que no final do século XIX, né, assim, começaram a ter muitas tecnologias, aquela questão do final da Revolução Industrial, então tinha muita tecnologia para poder fazer pesquisa, tinha tecnologia para fazer mapeamento de oceano, a gente teve as maiores expressões cartográficas no século XIX, se tiver algum geógrafo aqui, com certeza sabe falar disso muito melhor do que eu, e tudo mais. Consequentemente, a ciência evoluiu muito. E isso Darwin já tinha feito seus trabalhos postulando a seleção natural, né, junto com o Wallace e tudo mais. Mas aí o que é que acontece? No meio de um sistema escravocrata quase que mundial, né, porque pensemos, né, o Brasil passou 300 anos, mais de 300 anos na escravidão, no, assim, estrito senso, né? Isso tem marcas, assim, profundas, né? Então, o Jason, ele acredita, de fato, que uma pessoa, ela nasce de um jeito e ela vai morrer daquele jeito, sabe? E que essas mudanças, elas vão ser assim, geracionais, sabe? Só que essa ideia não foi criada pelo Jason. Como eu falei, no final do século XIX, existia esse boom, essa expansão de pesquisa científica e tudo mais, e muitos cientistas caíram numa falácia que era a questão do darwinismo social, né? Que partia de um pressuposto de que homens eram essencialmente diferentes, de que um homem branco ele era essencialmente diferente de um homem negro. E isso era, entre milhões de aspas, sustentado. Você ia ler sobre isso, você lia citações do Darwin, você lia citações de coisas científicas, você lia coisas do Museu Nacional de Londres, você lia coisas que era impossível você, sabe? Obviamente que pessoalmente você pode discordar daquilo, é aquilo, né? A gente precisa discordar disso. Mas naquela sociedade, isso teve isso foi teve uma força muito grande, entendeu? Um exemplo disso, eu queria conseguir mostrar para vocês a imagem, mas eu não sei como é que eu faço aqui. Eu acho que compartilhar a tela aqui, não sei se eu mando o link aqui, tem um quadro que ilustra muito bem isso. Como vocês preferem? Aí vocês aí, meninas, como vocês acham? Eu compartilho a minha tela e mostro o quadro rapidinho ou eu mando o link aqui? Pode. Compartilha até. Tá. Vocês conseguem ver já? Foi? Apareceu. Bom, gente, esse quadro se chama A Redenção de Cã. Quem tem aí referências bíblicas vai saber do que eu estou falando. Eu fui professor de escola dominical por muitos anos, então eu sei. A Redenção de Cã. A Redenção de Cã, ela foi esse quadro, ele foi usado no primeiro Congresso Internacional das Raças. Olhem os nomes que eu vou falando, né? No Congresso Internacional das Raças, em Londres, aqui em 1908, onde um pintor, se não me engano, um argentino, pintou esse quadro. E o então diretor do Museu Nacional, aí no Brasil, que é o Museu Nacional mesmo, que pegou fogo em 2000 e pouco, né? Lá no Rio de Janeiro. Naquela época, quem era o diretor do Museu Nacional era o João Batista do Lacerda. Então, o que é que o João Batista do Lacerda fez? Ele pegou esse quadro e levou para o Congresso Internacional das Raças em 1908 para mostrar uma teoria de que o Brasil seria, em 3 gerações, branco. Ou seja,
Isso parte da mesma ideia do Jason. O Jason, ele acha que as pessoas, elas nascem essencialmente, assim, negras e por isso e isso, nascem mulheres e por isso e isso, sabe? Nascem assim e por isso assim, sabe? Então, nunca tem uma noção de, como é que a gente fala, né? De mudança, sabe? E não que precise mudar, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Parte sempre de uma questão de hierarquizar pessoas, né? Esse quadro, ele ilustra muito bem isso. Vamos olhar um pouquinho desse quadro. A gente vê a redenção de Cã, o título já fala sobre isso, né? Quem foi Cã? Cã foi filho de Noé, na Bíblia, né? Que por ele ter visto o pai bêbado, alcoólatra e tudo mais, Deus deu um castigo para Cã, e Cã recebeu a maldição de Cã. Por outro lado, o quadro não é a maldição de Cã. O quadro é a redenção de Cã. A gente evidencia isso no quadro quando a gente vê essa mulher negra, ela ergue as mãos para o céu em agradecimento a algo, ela é negra, ela está no quadro, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas assim, ela está com os pés descalços, essa mulher, ela está na frente de uma palmeira, o que indica que provavelmente essa cena se passa nos trópicos. No meio dessa figura tem a filha dela. Ela é a avó, essa aqui é a filha com a criança e esse aqui é o pai. O pai, ele está na porta da casa. O pai é a única pessoa que está no chão completamente asfaltado. Gente, vocês estão me ouvindo e estão acompanhando, né? Estamos. Tá. Vê, o cara, o pai da família, ele tá no chão calçado, trabalhado. A mãe tá metade no chão calçado, metade no chão de barro. A mulher, a avó, a mãe, né, a mãe dela, tá toda no chão de barro, descalça. A mãe, por sua vez, aqui, a mãe do menino, tá calçada, né, se a gente lembrar, naquela época, usar sapatos era uma coisa muito importante, porque aquela sociedade ela foi tão machucada, foi tão desvalorizada, foi tão abusada, que usar sapatos era uma atitude de mostrar assim, olha, consegui sair disso. Entendeu? Tinha, acho que tem no Brasil uma biografia, aquele livro com a Heloísa Starling, fala de casos onde os ex-escravizados andavam com sapatos pendurados no pescoço. Porque era um ato de mostrar assim, olha, agora eu tenho um sapato. Então, não é por acaso que ele está calçado, né? Ele está aqui calçado, a mãe está calçada e tudo mais. E ao centro tem o quê? Tem um menino, que é branco. Você veja, a avó completamente negra retinta, a mãe, né, ela é uma questão intermediária entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, para não querer usar outro termo, e segura nos seus braços uma criança branca, que é a grande esperança. Ela é a grande redenção. Essa família vai receber essa redenção por conta dessa criança, que a partir dela todo mundo vai ser branco. Essa criança segura na mão uma laranja, uma fruta, alguma coisa. Então, isso também mostra o quê? Prosperidade, isso mostra recurso, isso mostra alimento. A mãe está apontando, né, assim, para a esquerda, assim, né? Geralmente a gente lê as obras de arte da esquerda para a direita, do superior para o inferior, então é como se ela estivesse apontando para o futuro. O pai olha para ela de uma forma muito... Olha para a criança, né, de uma forma muito orgulhosa, né, no sentido de, tipo, a partir de agora vai ser diferente. Né, a partir de agora tudo vai ser branco. Então, esse sistema, ele não é original do Jason. Só que o Jason também acaba acreditando em tudo isso. Entendeu? Ele fala eternamente assim. Ele acha que o Benji é aquilo, é somente aquilo, de que a decadência da família é tudo por... tanto é que ele é tão incapaz em relação ao futuro que todos os problemas da família ele atribui, tanto ele quanto o Quentin, ele atribui a Cad, que nem lá tá mais, já tá lá atrás dos boys, né? Que ela é uma pessoa que sabe viver, digamos assim. Então ela está lá atrás dos boys e, e ninguém tá prestando atenção nisso. Mas o Jason e o Quentin, eles têm essa mágoa terrível pela decadência da família, né? Gente, imagina, você de uma família
de extremo poder aquisitivo no final do século XIX nos Estados Unidos, e você perde tudo isso, e você tem um suicídio na sua família, e você tem uma filha e sobrinha, né, dependendo do ponto de vista, que se divorcia, que foge com um cara no circo. Gente, é um caos. A família tradicional, né, entra em pânico diante de uma coisa dessa. Fala, Tainá. Eu ia falar, você acabou falando, assim, eu senti muito rancor, né? Tem muito disso do Jason que você falou, exatamente isso. Ele é o que ele acredita no que ele acredita, e pronto, ninguém vai mudar o que ele pensa. Mas eu senti durante toda a leitura esse rancor dele, por não conseguir mudar. Então ele reclama o tempo todo, por exemplo, que ele fala aí, logo no que ele fala, né? Que a Quente está esperando que os negros fizessem o café. Então ele reclama o tempo todo dos negros que estão na casa dele, né? Que não são mais escravos, que estão ali trabalhando para ele e de alguma forma até sustentando a casa ali, né? No sentido de manter as coisas no lugar, assim. E ele reclama o tempo todo disso. E aí é só isso que ele faz. E com muita crueldade, né? Eu não sei se vocês chegaram nessa parte, mas um dos netos da Dilsey passa um tempão procurando a moeda que ele perdeu. Porque queria achar aquela moeda, porque era uma moeda que iria pagar o ingresso dele para o circo. Quem tinha 2 ingressos para ir para o circo? A desgraça do Jason. Aí o Jason, o que é que faz? O Jason quer vender. Só nessa parte eu já achei assim, de uma coisa pavorosa. O Jason quer vender um ingresso de um circo de centavos para um escravizado na casa dele. O ingresso que ele não vai usar. Que ele não vai usar. E aí ele melhora, né? Ou piora, né? Ele rasga, pô, o ingresso na frente do menino. Sabe? Tipo, o Jason, ele não é que ele não queria que o menino não visse um espetáculo no circo. Ele queima isso, ele queima no fogão. Eles estão na cozinha, né? Ele queima isso, verdade. Obrigada, Lu. Nossa, que ódio, gente. Já fiquei nervoso agora. Só de lembrar. Só de lembrar, já fiquei nervoso. Eu lembro que... Mas era uma clássica demonstração de poder, né? Era para mostrar o poder que ele tinha. Acho que ele queria vender por 1 centavo, né, gente? O que ele ia fazer por 1 centavo? Mas era só para mostrar que você vai me dar algo em troca, sim. Sim, sim. É isso, né? É o fetiche pelo poder. Era para humilhar. Pelo poder. Pelo poder. Que a família tinha muito, né? E que agora não tem mais. E então, que a assim, única forma dele demonstrar isso é humilhando as outras pessoas. Sim. Que é o que ele faz com todo mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. Ao mesmo tempo, ele se sente muito o centro ali da família, mas isso aí eu acho que eu já atribuo. Minha psicanalista ficaria muito orgulhosa de mim agora. Eu acho que eu atribuiria isso aí a uma questão do relacionamento com a mãe dele. Porque todo mundo vê que a mãe dele é louca. Vocês concordam comigo que a mãe dele é louca, né, minha gente? Aquela mulher é muito perturbada, ela é muito narcisista, ela... Hipocondríaca. Hipocondríaca, tipo... Agora sim, obviamente, né? Imagina o que é que essa mulher não passou, né? Assim, durante todo esse processo dessa família em decadência. Lu, você levantou a mão, você quer falar? Desculpa, eu vi agora. A Zélia também. Gente, tem 2 mãos levantadas, eu não estava vendo. Vocês falam, porque senão eu não vejo aqui. Zélia, eu não sei, você tinha levantado primeiro? Eu nem sei. Não, é você mesmo, Lu. Foi. É que eu falo assim, eu ainda não li além do capítulo do Jason, né? Durante o tempo que eu li o capítulo, eu fiquei revoltada com ele o tempo todo. A do ingresso, assim, do circo foi a gota d'água. Eu pensava, gente, esse cara não pode ser mais ruim. Ele me faz uma dessa, né? Ele é extremamente egoísta, egocêntrico, né? E eu fui revoltada com ele. Aí eu tive alguns dias para digerir esse meu ódio, né, pelo Jason, e eu vejo ele também como uma pessoa muito frustrada.
ele odeia aquilo ali, ele odeia todo mundo ali, e ele se prende àquele lugar. Não sei se por falta de opção, né? Até agora eu não entendi direito se ele tá ali explorando a família e roubando, entre aspas, da mãe, ou se ele tá dando muito para, assim, ele tá dando a vida dele, entre aspas, né, para a família, tipo assim, o que que ele ainda tá fazendo ali? Ele é um homem jovem, ele poderia, entre aspas, né, cair fora e deixar todo mundo na mão, já que ele odeia tanto aquele lugar, ele odeia tanto aquela família, por que que ele não vai embora, né? Então eu vejo essa coisa contraditória nele mesmo. Ele é uma pessoa frustrada e ele diz, né, e se sente e que quer demonstrar esse poder e se sente melhor que os outros, né? Então, mas eu vejo esse outro lado também, o lado da pessoa que abre mão, ai, não sei, que abre mão de viver uma vida plena também, porque vive em função da família, né? O Jason, você acha que ele vive em função da família? Eu não sei. É porque eu só li até ali, né? Eu fico pensando até que ponto ele não. Se é que ele tá ali só explorando a família, ou se tem um pouco do outro lado também, entendeu? Cara, tem um negócio muito interessante pra falar sobre isso, mas eu quero ouvir a Zélia Pode antes. falar, pode falar. Não, porque senão eu vou misturar aqui. Fala, Zélia. Não, para mim, o Jason, ele busca uma compensação por tudo que ele perdeu, né? Então, assim, por exemplo, ele não teve a possibilidade... O irmão, né, foi para Harvard com o dinheiro da terra do outro irmão, do lote do outro irmão, e, assim, não aproveitou essa oportunidade, né? Bom, eu não vou dar spoiler, mas assim, não aproveito. Eu acho que vocês já falaram, né, da questão do suicídio e tal. Então, assim, ele suicidou, quer dizer, não aproveitou essa oportunidade. A irmã, né, na verdade, quando ela casa com o Herbert, ele ia dar um emprego no banco para o Jason. E o Jason parece que ele acha que a solução da vida dele é aquela, sair de lá e ter esse emprego no banco. E aí o Herbert, ele abandona a irmã por causa da gravidez e tal. Então, assim, ele culpa a irmã por causa disso, porque ele perdeu esse emprego. Ele vive falando desse emprego que ele perdeu e tal. Então, assim, ele é uma pessoa extremamente amargurada, né? Porque ele foi sendo deixado de lado ali na família. E a mãe colabora para isso também, né? Que ela fala, porque você não teve oportunidade que os seus irmãos tiveram, não sei o quê, porque ele era o favorito da mãe. Então, assim, esse ódio que o Jason tem do mundo, eu acho que é uma forma, assim, de revidar, né? O que aconteceu com ele, ou o que não aconteceu com ele, né? Eu, aproveitando aqui, gente, o que acontece, né? Quando eu cheguei no capítulo 3, eu acabei o livro. Eu tava lendo devagarzinho, só aquelas 10, 8 páginas por dia, fazendo anotações para tentar, né, me orientar aqui. E eu achei que essas anotações foram muito boas, porque muita coisa assim que às vezes eu nem lembrava, depois eu falava, verdade, por exemplo, quando aparece, né, o cara do circo da gravata vermelha, o Benji tinha mencionado isso e tal, então foi legal. Mas assim, eu acho que a partir do momento que eu cheguei num capítulo linear, eu falei, não, agora eu vou acabar isso aqui rapidinho, porque agora vai. E eu fiquei com aquela sensação assim, gente, mas que ordinário o autor, né? Porque parece que ele montou a história inteira na cabeça dele, aí, na minha cabeça, o que ele fez foi recortar pedacinhos, embaralhar tudo para confundir a gente, né? Então, assim, mas depois é legal porque, assim como no Grande Sertão Veredas, é um livro que a gente nunca vai ler igual, né? Eu cheguei a essa conclusão assim no final, por exemplo, não tem nenhum livro que eu tenha lido igual a esse, não vai ter nenhum outro livro nesse sentido, né? Assim, com os 2 primeiros capítulos tão nebulosos e tão embaralhados, mas é legal quando a gente chega no 3º capítulo. Então, por exemplo, eu lembro que no 2º capítulo eu fiquei assim, gente, não é possível, será que ele vai suicidar?
Será que é isso que ele quer fazer quando ele fala Porque é confusa a cena do suicídio dele, é muito confusa. E quando ele compra, né, os 2 ferros, que ele fala que compra os 2 ferros e esconde embaixo da ponte. Eu falei, nossa, ele vai se afogar. Né? Então, assim, eu ficava, será? Aí, na hora que chegou no 3º capítulo, então ele se matou. Nossa, ele se matou mesmo. Então, é legal a gente montando esse quebra-cabeça também, né? É trabalhoso, é cansativo e tal, né? Mas, assim, é uma leitura legal nesse sentido. Então, valeu muito a pena, eu acho, né, a leitura nisso. E eu acho que o 3º capítulo, o que a gente passa de ódio com Jason, também fala, obrigada, Jason, por estar te dando tudo, por estar contando o que aconteceu e não sei o quê, porque ele que vai revelando tudo, né, no 3º capítulo, a questão da castração do Benji, a questão do suicídio do irmão, a questão do Herbert abandonar a irmã. Então, assim, o Jason, ele esclarece muito pra gente. Então, a gente fica nessa dualidade. Eu tenho ódio do Jason por tudo que ele faz de ruim, ou eu adoro o Jason porque ele finalmente trouxe um capítulo que a gente consegue entender, que tem linearidade. Né? Nem que seja para passar raiva, né? Nem que seja para passar raiva. E, gente, eu criei uma teoria mirabolante, né, no segundo capítulo. Eu não sei se alguém, eu queria compartilhar isso aqui para ver se alguém também criou essa teoria mirabolante. Na última página do 2º capítulo, quando o Quentin fala que cometeu incesto, e para mim ele fala isso meio que assim, porque a irmã casou porque estava grávida, né? Então, Peraí, tu tá falando umas coisas muito importantes. Incesto, isso tá em qual página? Eu me perdi aqui. Ai, peraí que eu vou ter que buscar o meu livro. Só um minutinho. É porque senão, pelo menos eu não lembro, né? Aí eu fico Vai perdido. com calma, né? Já falou de incesto aí. Que incesto foi esse? Cadê? Calma, gente, ninguém terminou o livro ainda. No comecinho do 2º capítulo, ele fala, pai, cometi incesto, mas parece um pensamento soltos dele, né? Não concretiza. Quer ver? No final, Isso, na página 80 ele fala isso. Ele fala, eu disse que cometi incesto, pai. Eu disse. Só que aí é um monte de pensamento solto, assim. Pois é. Só que na hora que eu vi isso, tem uma hora que ele fala, quem é o pai de Benji? Não, de quem Benji é filho. E aí eu criei uma teoria tão mirabolante, meu Deus. Né? Benji é filho do Maury, a mãe dele que cometeu incesto, enfim. Eu acho que a Zélia está falando. Ficando tão perdido, né, Zélia, um pouquinho. no fluxo de consciência dele, que eu criei essa teoria mirabolante aí. Não, mas está na página 180. Eu vou anotar aqui. Eu acho que era no finalzinho do capítulo que ele fala, que conta isso. Aqui. 181. Aqui, é isso mesmo. 181? Página 181. Ali na metade da página, o senhor não acredita que eu estou falando sério? E ele, acho que você é tão sério que nem é preciso eu me preocupar. Senão você não teria sido levado ao expediente e me dizer que havia cometido incesto. Então, assim, né, e também é uma marca aqui, né, do capítulo do Quentin, além de todo o fluxo de consciência, que, assim, incrivelmente eu não detestei tanto, porque tinha diálogo nesse fluxo de consciência, ele não tem pontuação também, né? Então, o capítulo do Quentin é uma pedreira. Eu tava pensando nisso, eu fiz assim, a Zélia falou que no começo do encontro detestava fluxo de consciência, e agora acho que já melhorou um pouquinho, hein? Não, eu não detestei tanto, porque, assim, eu detesto muito fluxo de consciência, por causa do livro que eu li da Virginia Woolf, que é o... Ao Farol? Não. Ai, esqueci. Mrs. Dalloway. Isso, Mrs. Dalloway. Detesto por isso, mas é porque lá é só pensamento, 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 quase que não tem diálogo. E aqui é um fluxo de consciência que tem diálogos. Então, assim, foi um capítulo, né, difícil de entender, pedreira, mas não foi, eu não detestei tanto, sabe? Acho que foi isso. Falei, não, tudo bem, não tá tão ruim. Gente, a Sinara levantou a mão, depois o Denis. Vamos lá. Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Não, eu levantei só para falar para ela que era a página 181 mesmo, que falava do incesto. Ok. Obrigada. Imagina. Obrigada. Zélia, adorei sua
Sua teoria aí, adorei. Não, mas foi muito longe. Agora, uma coisa, foi quem tinha falado antes de você, que eu disse assim, vou anotar, falar isso daí, porque falou assim, né, sobre o Jason viver para a família dele. Gente, guardem essa informação, assim. Por que o Jason está nessa família? Porque isso vai lavar a alma da gente no final do livro. É o que eu digo para vocês. Tentem entender mais, fiquem especulando, assim, tipo... Obviamente, não esperem coisa boa do Jason, não vai sair nada de bom dali. Beleza? Não vai sair nada de bom. Só ali é só ladeira abaixo. Mas o final dele é uma coisa que você... Eu lembro que no dia que eu terminei, que eu vi que isso aconteceu, eu lembro que eu fui pro trabalho assim, ó. Tipo, muito bem. Muito bem. Fulana, né? Que eu não vou dizer quem é. Porque é tanta raiva que você passa. Eu lembro que um dia eu tava aqui em casa, tava no capítulo do Jason. Aí meu amigo, coitado, rapaz, Gabriel aqui, que faz doutorado aqui comigo, ligou pra mim. Eu tava tão atento assim na leitura e com tanta raiva do Jason, aí eu nem olhei direito assim. Eu vi que era ele e atendi o telefone. Aí eu atendi, eu fiz assim, oi. Aí ele, oi, amigo, tá tudo bem? Eu disse, não, amigo, não tá tudo bem. De raiva, assim. Mas assim, guardem tudo isso, porque o que acontece com o Jason, olhe, é bom, hein? É muito bom. Fala, Denis. Bom, já vou adiantando que eu não li ainda o capítulo do Jason. Eu terminei o do Quentin hoje, um pouquinho antes aqui. E não tinha ficado claro para mim a questão do suicídio, porque eu tô lendo um pouco antes de dormir, então eu acho que às vezes eu não tô prestando tanta atenção na história. E principalmente o início do capítulo dele é meio confuso. Aí, até que a Zélia estava comentando ali do fluxo de pensamento e tudo mais, é muito forte no início. Mas tem uma parte dele, principalmente ali na hora que ele encontra a menina e começa a fazer aquele percurso, que encontra os meninos ali na estrada, fica mais linear. Então, até dentro do capítulo, muda essa perspectiva. Aquele pedaço ali ficou muito mais claro a história na minha cabeça. E aí, depois que vocês falaram ali do suicídio, eu dei uma olhada aqui por alto, essa referência está um pouco antes, né? Ela acontece antes dessa parte, porque cronologicamente é o contrário. Aí até acaba o capítulo, ele se arrumando, guardando as roupas, escovando o dente, arrumando a mala, e pronto, foi. Tá tudo certo. Aí você fala de suicídio, eita, quando foi isso? Então, realmente é um quebra-cabeça mesmo, né? Tem que ficar entendendo isso, mas eu sei que no capítulo do Jason depois ele vai tocar nesse assunto, vai ficar mais claro também. Mas eu gostei dessa parte dentro do capítulo, ter essa diferenciação ali, a história da menina, que ele vai caminhando, porque ela ela traz eu consegui gravar melhor ela na cabeça, porque ela tem essa linearidade ali, e não sei que impacto que tem isso no livro, mas é um percurso grande que ele faz, né? Vamos ver aí pra frente o que vai acontecer. Quando você fala que ele encontra a menina, que cena especificamente é essa que você tá falando? É uma menina que fica seguindo ele, que ele dá o pão para ela. É a menina italiana. Ah, tá. Que pensa que Ah, tá. Vem. Aí ela fica seguindo ele para baixo, para cima lá, depois ele é até acusado de ter sequestrado a menina, né? Vira uma novela ali. E é um pedaço grande e é bem linear, então a história ali fica mais fácil de entender nesse sentido, né? Porque tem uma cena muito pensamento, muita filosofia. Como? Antes disso é muita filosofia, é muito pensamento solto dele ali e fica nisso, né? Aí tem umas lembranças no meio ali, não que na segunda parte também não tem, mas ela fica mais fácil de compreender. Sim, é porque no capítulo do primeiro capítulo do Bendy, também tem uma cena muito interessante que ele encontra umas meninas, só que ele quer brincar com elas. Só que é um homem de 33 anos, sei lá, um galalau de 1,80 m, sabe? Brincando com as meninas, assim, as meninas começam a gritar, acho que elas, imagino, né, aquela situação que ela era. Elas pensam que elas iam ser abusadas, e aí o pessoal fica assustado, assim, uma cena horrível, terrível, assim. Zélia, levanta a mão, vai. Gente, quero falar só mais uma coisa. Todo mundo que termina o livro ficou com vontade de ler novamente o primeiro e o segundo capítulo. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que todo leitor
de Sonho a Fúria quer fazer, algum dia pelo menos, né? Se tiver essa vontade também. Total. Depois que eu li o livro, o segundo capítulo, ele vira uma poesia, quase. É uma coisa linda, é uma escrita belíssima, assim, belíssima. Eu acho o segundo capítulo uma obra-prima, assim, eu acho aquilo espetacular, assim, espetacular. E muita gente que eu conheço, depois que termina, lê de novo ou o primeiro, ou o segundo, ou os dois, né? Karina já leu de novo o primeiro, tá boa, tá Eu afiada. terminei Tava chegando no finalzinho do segundo, voltei no primeiro e reli tudo. Porque não é possível, eu não tô entendendo direito. Aí eu tô atrasada, eu não comecei do Jason ainda, né? Tô quietinha aqui, gente, que hoje tá trash aqui à noite. Mas eu não comecei ainda. Mas eu voltei tudo no primeiro, fui mapeando e foi muito bom voltar no primeiro. Foi muito bom. Mas eu vou chegar lá. E pode dar bastante spoiler aí, porque eu acho que tem um pessoal que falou que não ia ver hoje, porque quer terminar de ler os 2 capítulos e depois assistir a gravação. Então pode dar bastante spoiler, porque o povo quem não queria spoiler não veio. O spoiler dos 2 capítulos, né? O último vamos deixar ainda, mas os 2 pode considerar que está lido, né? Então pode falar à vontade. Tem um trecho de uma conversa que, se não me engano, é da mãe com o Jason, né? Eu acho que está na 283. Ele fala assim: a senhora tem uma criadagem de primeira, Jason comentou. Serviu comida à mãe e a si próprio. Será que a senhora já teve um único criado que valesse a pena matar? Pode até ser, no tempo em que eu era pequeno demais para entender essas coisas. Aí ela pega e fala: eu tenho que fazer as vontades deles, disse a senhora Compson. Eu dependo deles completamente. Eu não sou uma pessoa forte, eu gostaria de ser, eu gostaria de poder cuidar da casa sozinha. Pelo menos este peso eu tiraria dos seus ombros. Gente, qual é o peso que tem nos ombros do Jason, gente? Qual é o peso que tem na vida do Jason? O problema do Jason é achar que o fracasso da família vem porque a Quentin e a Cad estão ali dando match no Tinder. Sabe? Eles acham que o problema da família deles é isso daí. Então, assim, o Jason ele não tem problema nenhum com nada. Com nada. Ele é um cara que nunca passou necessidade. Ele é um cara que nunca teve problema com nada. É um cara que teve sempre todo mundo servindo a ele muito bem. É um cara que o problema do Jason é ser filhinho da mamãe. Exatamente. E de uma péssima mãe. E de uma péssima mãe, assim, no sentido de alimentar. De alimentar. Porque imagina, a mãe ouve o filho falando assim: mãe, você já teve algum criado que valesse a pena matar? Porra, você mata a criança, eu mato o filho, eu mato meu filho, se meu filho falar um negócio desse. Tipo, é um absurdo, entendeu? Tipo, ela também alimenta isso tudo muito nele, né? Então, eu acho que tem uma relação muito complexa aí, que, pelo menos eu ainda não consigo entender muito bem, mas aí tem muitos anos para ler e tentar fazer melhor esse paralelo, né? Mas eu acho que a relação do Jason com a mãe dele, eu acho que tem umas coisas ali muito complexas, assim, que... Não sei, eu ainda não... Eu tenho algumas suspeitas, assim, mas eu não vou nem falar para não bananar a cabeça de ninguém, mas eu acho que fica, assim, uma situação muito estranha entre o Jason e a mãe dele. É uma relação de muita cumplicidade, né? É a única pessoa que o Jason confia é a mãe. E a única pessoa que a mãe confia é o Jason, né? E ainda assim, ele engana muito ela, né? Porque se vocês... eu acho que dá para falar isso, porque eu acho que isso já foi falado no fim... Bom, se a gente considerar o fim do capítulo do Jason, acho que já dá para falar disso. Como quando a Cad fugiu do circo, com o cara do circo, né? E ela terminou o casamento e tudo mais, ela ficou lá de boa na vida dela. Isso acabou atrapalhando a relação da Quentin, que é a filha da Cad, com a família. Ou seja, meio que a neta não estava indo lá ver
os avós e tudo mais. E quem é que mediava isso? A melhor pessoa possível mediava isso. Quem era? Ele próprio, o Jason. Mediante o quê? Então, isso traz pra gente... É isso que eu falei sobre manter essa ideia de o que é que faz o Jason permanecer naquele lugar. Porque, de fato, ele acha que o emprego que o cara que namora a irmã dele vai dar pra ele é o sonho da vida dele. Ou seja, é aquilo, né? Ele fala mal de tudo, ele fala mal de todo mundo, ele acaba com a Dilce, só que, na verdade, ele procura a moral que existe na própria Dilce. Porque a Dilce, por exemplo, quando vocês chegarem no capítulo dela, entre aspas, porque não é ela que escreve, mas é na terceira pessoa, mas sobre ela, vocês vão ver que ela tem todos os atributos morais que faltam na família inteira. E, ao mesmo tempo, ela é a mais rechaçada de todas, né, no romance. Então, assim, tudo que o Jason mais busca, na verdade, já está dentro de casa. Sim, Karina, ela é uma grande personagem. Ela é a nossa Úrsula Iguarã. A Úrsula Buendia, né? Ela é a matriarca. Não é a mãe dos meninos. Com certeza é a Dilce. Então... Interessante essa questão que você falou de que eu não sei ainda, tá? Uma questão para a gente pensar. O último capítulo é sobre ela, mas não é ela que narra, né? Não. Até essa Na verdade, questão o verdadeiro último capítulo é do Faulkner. É do Faulkner. Mas é interessante também, né, que ela não tem a voz da narrativa, né? Sim. Enquanto o papel que ela exerce ali na família, tudo. De certa forma, é uma grande personagem, é a grande mãe, eu acho. Ela tem o papel da grande mãe, né? Uhum. Mas ela não tem a voz da narrativa, né? Como os irmãos. Nem a Cad. Nem a Cad. A Cad a gente conhece... Olha, se for parar pra pensar, uma das personagens que a gente conhece melhor é a Cad. E a gente nunca ouviu a voz dela. Não tem uma travessão para o que a Cad fala, quase. A gente não tem a voz dessa pessoa. Entendeu? E com a Dilce é a mesma coisa. Então, de fato, não é narrado por ela, mas você vê ali que ela está no centro, né, daquilo ali. É muito interessante mesmo. Gente, eu fiquei pensando assim, nossa, que livro mais machista, né? Só tem capítulos narrados por homens. A gente não tem nenhuma visão feminina ali. Né? E acaba sendo exatamente o contrário, né? A gente passa a ter uma visão muito mais sensibilizada, assim, né? Tipo, eu não sei, lógico que isso depende de quem lê, né? O livro é sempre lido, depende de quem, assim. Então, uma mulher lendo isso vai perceber e vai entender coisas completamente que eu e o Denis, por exemplo, aqui, jamais iríamos entender. Mas até mesmo nessa questão de não dar voz às personagens femininas, isso é uma fala, né? Isso é uma informação. Né? Sabe o que eu estava especulando aqui? Eu adoro capas, né, de livro. Eu estava viajando nas capas. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Alguém viu o filme? Eu vi que tem um filme também, ó. Eu vi. A nota aqui tá baixa, mas são só 7 avaliações. Olha só, aqui, ó. Vou pegar, peraí. Essa aqui eu achei bem legal, porque simula o fogo, né? O fogo eu acho que é uma coisa marcante também, por causa do Benji. Sim. Achei bem legal essa capa. Essa aqui também dá a ideia da casa pegando fogo, né? Sim. Muita gente pensa que tem um incêndio na casa por conta dessa capa aí. Essa, que é o que eu acho que a maioria tá, né? Também é bem legal. Isso aí é um quadro de um... Eu acho que está no Museu de Roterdã, é um quadro de um alemão, enorme, assim, uma parede inteira, belíssimo esse quadro. E aí eles fizeram essa... Que passa muito bem, né, gente? É maravilhoso. Tipo, o sangue, né? É perfeito, assim, eu acho maravilhosa. Muito boa mesmo. Muito boa. Essa aqui tá, né? Menorzinha. A casa também. Sim. Mas sempre os tons
alaranjados, né? Essa aqui eu achei muito legal também. Nossa, que sombra, legal. né? Eu tinha visto. Essa sombra, essa coisa. Me lembrou um pouco aqui o Médico e o Monstro. É. Né? Essa metamorfose, esse corpo tentando sair dessa sombra que puxa, né? Achei forte essa capa. Se vocês pudessem chamar essa sombra de um nome, que nome seria? O que seria essa sombra aí, baseada no que vocês estão lendo? Eu lembro muito do capítulo do Quentin, porque ele fala sempre que ele procura a sombra dele, ele pisa na sombra dele, enfim, a sombra, assim como o fogo é muito ligado, né, ao Benji, a sombra é muito ligada ao Quentin, né, ele tá sempre buscando essa sombra, ele fala muito da sombra dele. Mas eu fiquei pensando muito, assim, não sei ainda, né, que eu tenho que avançar mais na leitura, mas me remeteu muito a um corpo feminino, né? Talvez a Cat, não sei. Uhum. Que Nossa, eu achei acha? maravilhosa essa capa. Nunca tinha visto essa capa. Pra mim, essa capa fala do tempo também. Não sei se Tainá pensou a mesma coisa. Eu acho que é a luta do tempo. Eu acho que é a pessoa querendo sair, assim, daquele momento. Sabe? Eu li um livro recentemente que chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui. É um livro que está fazendo bastante sucesso. E traz uma visão psicanalítica, né? Assim. E aí, em questão da solidão, ela fala assim que a gente nunca tá sozinho, porque a gente sempre tá com o nosso super-eu. Então, acho que relaciona muito com tudo que a gente vê nesse livro, assim, principalmente o Quentin, essa sombra que tá atrás dele, essa questão de que a gente tem que aprender a ficar com a gente mesmo, porque no final das contas é com quem a gente sempre tá. Total. Karina mostrou aí as capas. Eu tenho essa edição aqui norte-americana que também tem a capa, tem a casa deles na frente. Então veja, né? É uma casa muito imponente, é uma casa bem grande assim e tudo mais. E não é isso que a gente vê na história, né? A gente sempre ouve na história coisas como, tipo, eles falando da casa, parece uma casa muito simples. É difícil você ter a noção de que eles eram uma família importante ali no Mississippi. Mas às vezes é isso, é a sombra do que a casa já foi. Exatamente. É a sombra do que a casa já foi, né? E tem capas que são muito isso também, né? Da sombra e da luz. Mas a casa é muito marcante nas capas, né? Essa Pegar o aqui eu gancho achei aqui bem diferente também, bem. Vou pegar o gancho aqui do que a Tainá falou, e vou ler um pedacinho sobre o texto do Faulkner. Do Faulkner, não, do Sartre. Aqui não tem spoiler, mas é muito interessante e vai ajudar a gente a entender um pouquinho. Qual página? 372. Eu ia ler só um trechinho, mas eu vou ler o parágrafo inteiro. Vamos lá. O homem de Faulkner, criatura privada de possíveis, é que só se explica por aquilo que ele foi. Você não o reconhecerá em você mesmo. Tente aprender a sua consciência e a observe. Você verá que ela é vazia. A única coisa que se encontrará nela é o futuro. Eu nem me refiro aos seus projetos ou às suas expectativas, mas o próprio gesto que você apanha no ar só fará sentido se você projetar a sua conclusão para fora dele, para fora de você, no ainda não. Esse ainda não poderia estar em itálico, né? Ficaria lindo. Por exemplo, essa xícara cujo fundo você não vê, mas que poderá ver, pois está na conclusão de um movimento que você ainda não fez, essa folha branca cujo verso está escondido, entretanto você poderia virar a folha, e todos os objetos estáveis e maciços que estão ao nosso redor propagam as suas qualidades mais imediatas, mais densas, no futuro. O homem não é dono de modo algum. O homem não é, de modo algum, o somatório do que ele tem, mas ele é a totalidade do que ainda não tem, do que poderia ter. Cara, é espetacular. É espetacular. Fico sem palavras, assim.
O homem, ele é o somatório, não das coisas que tem, mas não é o somatório das suas desgraças, né? Assim, mas ele é o somatório do que não tem. Isso é muito legal. Terminem o livro para vocês lerem o texto do Sartre. Pelo amor de Deus, terminem de ler o livro para ler o livro do Sartre, o texto do Sartre. A gente vai fazer um encontro extra só para a gente falar do texto do Sartre. Absolutamente, absolutamente. De tudo que eu li, acho que o texto do Sartre eu li assim, durante umas 2 semanas, eu ia no ônibus, todo dia lendo ele no trabalho. Todo dia eu li um pouquinho, eu disse, cara, isso é muito bom. É muito bom. É lindo demais. É muito bom. Mas eu não sei vocês, assim, né? Mas eu tô gostando dessa coisa de tentar juntar o quebra-cabeça. Não tem sido um caminho, assim, ruim, né? Um percurso ruim. Eu tô achando legal, assim, isso aqui vai aparecer, sabe? Tentar formar esse Lego na cabeça. Eu tô gostando dessa experiência. Eu tô achando isso melhor do que livro, às vezes, que você já fica assim, livros muito previsíveis, né? Aquela narrativa muito previsível, eu tô gostando. Próximo eu vou terminar, gente. Próximo. Fico feliz demais que vocês estão gostando, porque assim, realmente é muito difícil, não é um livro para ler assim, qualquer coisa, assim. Mas às vezes eu ficava pensando, eu ficava, caramba, será que a galera tá lendo isso, tipo, nossa, que tô odiando isso aqui, tá sendo ruim. Mas pelo visto não, né? Realmente é cansativo, é trabalhoso, mas eu acho que sobrepuja esses percalços, assim, e tudo mais. Eu acho bem legal. Gente, eu Oi, não sei, né? Mas, por exemplo, eu falo, faz toda a diferença um bom autor, né? Porque o caso do Sonho e a Fúria, o caso do Grande Sertão Veredas, assim, são livros que a gente fica pegando, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas que a gente não abandona, né? Não dá para abandonar, porque o autor é tão bom, a narrativa é tão boa, que por mais que ela seja desafiadora, a gente fala, não, mas eu vou seguir em frente. Sim, sim. É porque tem que acontecer alguma coisa, né? Eu não tenho problema com fluxo de consciência, nem nada do tipo, eu gosto também. Mas eu acho que tem que acontecer alguma coisa. Eu cheguei, falta o quê? 20? Até aquele dia eu não parei, não terminei. Falta 50 páginas para eu terminar de ler Ao Farol, da Virginia Woolf. Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo ali. Falta 50 páginas, eu não vou pegar, eu não lembro mais, eu não sei de nada, assim, são pensamentos bonitos, são reflexões bonitas, assim, mas, porra, ainda assim, é um romance, eu queria uma coisa com começo, não precisa ter um começo, meio e fim, mas eu precisaria de pelo menos eu, enquanto leitor, eu preciso de uma coisa, assim, poxa, até o Grande Sertão Veredas tem isso. Acho que esse é o meu problema com a Virginia Woolf, William, porque eu fico assim, gente, mas não acontece nada, ela fica só no pensamento. Ainda tem a ideia de, quem sabe, tentar mais algum livro dela, mas... Esse que eu tentei ler no final, um tempinho atrás agora, esse Ao Farol, é o livro inteiro sobre ir ou não até um farol. E essa criança, o filho lá, ele faz um inferno para poder ir até o farol. E você fica naquela ansiedade, você fica, gente, pelo amor de Deus, alguém pede um Uber, ele leva essa criança no farol agora, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais isso. E não acontece nada. Nada. Tipo, é muito diferente, né? Em 100 Anos de Solidão, por exemplo, você lê meia página, nasceu 30 crianças. Você nem percebeu. Nasceu 30 crianças ali e você tá ali, nem nada. Mas precisa acontecer alguma coisa. E com o Sonho e a Fúria, isso ajuda, porque de fato as coisas acontecem. Né? A gente só percebe muito depois, mas acontece. Acontece. E lembrem-se disso que eu falei hoje. Guardem essa ideia do Jason, porque o final do Jason, galera, vale muito a pena. É dia de abrir uma cerveja no dia que você percebeu o que aconteceu com o Jason. Todos vamos nos sentir vingados. Todos nós vamos estar telepáticos.
Gente, mas sabe um personagem que eu tive muita raiva? Aquele Luster. O Luster, sim. Luster. Ele é um demoninho, gente. Nossa, eu achava que ele judiava muito do Benji. Todos os netos, todos os filhos da Dilce, eles têm um... É porque eles são crianças obrigadas a trabalhar, né? Para pra pensar. São crianças que têm que cuidar de uma criança de 33 anos. Entendeu? Eu vou te chutar, você vai encontrar meu pé. Nossa, ele acabava com a raça dos três ali, né? Do Verse, do TP. Eu achei o pior. Sim. E são as falas, assim, com o Benji, são as falas, gente, é muito cruel, assim. Tem uma parte que, eu não lembro, eu sei que é no primeiro capítulo, que é do Benji, mas eu lembro que alguém fala assim, você não vai parar de chorar, não? Se você não parar de chorar, eu não vou fazer seu aniversário. Ou eu vou fazer o seu aniversário, eu vou comer todas as velas. Eu vou comer. Aí ele continua, tipo, eu vou fazer o seu aniversário, eu vou comer todas as 33 velas do seu bolo, se você não parar de chorar. Tipo cara... Que isso? Que isso que você tá falando, tá ligado? Tipo, ridículo, assim. É de uma violência muito, muito grande, assim. É tudo muito violento. E estável, né? Ao mesmo tempo muito estável, porque a gente falou aí, a Zélia falou muito bem que, de fato, as coisas acontecem no Sonho e a Fúria, mas até você perceber isso, é tudo muito lento. Devolutiva. Não entendi, Sinara. Conta mais. Mas, ao mesmo tempo, tem essa estabilidade, né? Ninguém quer fazer nada ali. Ninguém quer fazer nada. Assim, é devolutivo no sentido do que você colocou. É reflexo de toda violência vivida. Então, a atitude deles é muito reflexo das crianças, como você está colocando, Karina. É muito mais, na minha opinião, reflete toda a violência recebida, toda a violência vivenciada. Então, eles têm isso para oferecer. É aquela história, a gente oferece o que tem. Então, eu vejo isso, sabe? Nessa atitude com o Benji. É isso. Sim. Não deixa de ser má. Não. Mas né? Não. Dá raiva mesmo. E ainda assim, muito estável, né? No sentido de que ninguém quer mudar nada ali. A mãe passa o dia inteiro se lamentando e fica todo mundo naquilo. O Jason, meu Deus, se jogar uma carteira de trabalho no Jason, meu Deus do céu. Ele corre que ninguém nunca mais pega. Porque o sonho dele é viver nessa... É um reflexo, né, gente? Se a gente parar para pensar essa família. É um reflexo de muita coisa que a gente vê hoje em dia. De muita coisa. No capítulo da Dilce, né, mais para frente a gente vai falar, tem uma cena que ela vai para uma igreja. E igreja, sistema escravocrata, a gente está falando quase que do germe do que hoje a gente chama de movimento pentecostal, que surgiu dos Estados Unidos. E que isso tem não é implicação religiosa, é implicação social mesmo. Né? Era um discurso religioso. Eu falei no começo aqui da nossa conversa a questão científica por trás disso, mas é impossível desassociar também a questão religiosa. Né? Essa sede de poder e tudo mais, tudo isso vem de um sistema não cristão, tipo, não, nada disso, mas num sistema muito maior do que isso, entende? Muitas vezes eles citam coisas assim eles vão no culto, falam de Deus, foi Deus que fez o Benji assim para me castigar. Ela é ridícula, né, gente? Ela é ridícula. Foi Deus que fez o Benji assim para poder colocar uma cruz nas minhas costas. Ela é louca. Então, assim, tem isso mesmo, tem essa coisa de pagar, no sentido de errar, a sede pelo poder, e tem tudo isso. E esse sistema, no livro, no filme, por exemplo,
ele é quebrado numa cena péssima, mas que no livro é espetacular, mas no filme não mostra, que é a cena que eu tô falando da igreja. Vai chegar essa cena, vocês vão perceber, leiam com calma, ela é impressionante, é uma loucura, mas ali o livro se resolve. E quem resolve, e isso acontece no capítulo da Dilsey. Ela vai para uma igreja, existe um culto, e ali ela tem um estalo. Do mesmo jeito que o Benji tinha estalos com o fogo, que o Quentin teve um estalo com o relógio, a Dilsey, ela tem um estalo, assim, uma epifania durante um culto, e ela resolve, assim, é uma coisa incrível. Vai chegar. Vai chegar. Aí, pessoal, para o nosso próximo encontro, eu acho que a gente pode gastar um tempinho para falar do Faulkner, né? Eu fiquei bem curiosa para conhecer mais obra dele. Eu estava vendo, até você foi trazer essas referências, tem um texto do Borges, Jorge Luiz Borges, que chama Kafka e seus precursores. As pessoas que vieram antes de Kafka, que anunciaram o que seria Kafka, mas é como se fosse quem Kafka leu para ser o que Kafka é. E aí eu fui ler um pouquinho do Faulkner, na hora que você vê as referências do Faulkner, você fala assim, não tinha como ser outra coisa mesmo, né? Porque nossa, ele leu o clássico do clássico, né? Ele é leitor de James Joyce, né? Ele é o leitor de Goethe. Diz aqui no texto aqui sobre ele que ele saía sempre com Shakespeare e o Antigo Testamento na mão. Tanto que tem algumas boas analogias no texto dele, de Jesus, né, da forma como ele insere os textos bíblicos na fala dos personagens, no contexto, né? Então eu fiquei muito curiosa, assim. Manda esse texto pra gente, Karina. É coisa que eu tava pegando na Wikipédia, assim, coisa de... Deixa eu ver quem que é o Faulkner, sabe? Ah, tá. E a Fúria mesmo é inspirado, o título do livro e algumas outras coisas assim dessa obra é inspirado em Shakespeare, né? Sim, o próprio nome, né? O próprio Sonho em Fúria. Acho que a gente conversou isso no primeiro encontro do Macbeth. Não é? A vida é uma história contada por um idiota de som e fúria, alguma coisa assim. Que faz referência os autores prediletos dele, ó. James Joyce, Cervantes, Balzac, Charles Dickens, Dostoiévski, Tolstói, Thomas Mann, Flaubert. Vou mandar para vocês. E aí, quando que é o nosso próximo encontro, Tainá? Está marcado para dia 10 de abril. 10 de abril. Então, quem está atrasado, quem está chegando agora para conhecer o projeto, tudo isso dá tempo, né, de ainda fazer a leitura e vir, né, para esse último encontro, que é o momento mesmo de fechar, né, trazer as impressões, falar sobre o livro, e fechar mesmo essa narrativa. Gente, deixa eu fazer só mais uma pergunta para vocês. No texto do Sartre, né? A vida é uma história, que é o trecho do Macbeth. A vida é uma história cheia de som e fúria, contada por um idiota que não significa nada. Sim. É incrível, né? Como que aplicar essa frase pro Benji, tipo, chamar o Benji de idiota nesse sentido, é ridículo depois que a gente lê o capítulo do Benji. Mas olha a beleza dessa frase, né? É espetacular. É espetacular, né? O que se consegue fazer com a escrita, né? Eu acho isso maravilhoso. Até agora, eu queria saber, assim, de vocês, para quem vocês recomendariam o Sonho e Fúria até agora? E para quem vocês não recomendariam, assim, se for falar assim, a gente assim ou gente assado, assim. Eu queria saber, assim, queria ouvir isso de vocês. Tainá que leu, né, tudo já.
Não sei responder, calma, deixa eu pensar. Pensa, eu fiquei muito curioso sobre isso agora. Tipo, eu queria pensar um amigo assim, tipo, não, fulano adoraria o Sonho e a Fúria. Agora, fulano não tem condição de mandar isso aqui pra fulano. Isso deve ser muito interessante pensar. É porque é engraçado também, o nome que vocês falarem aí, provavelmente eu não vou conhecer, né? Mas depois façam essa reflexão, porque ela é muito interessante. Alguém comentou uma coisa aqui. Camila, meu esposo ficou irritado só de eu contar o começo do livro. Disse que era coisa só para eu mesmo, para minha alma, para ler. Minha filha, conta um pouquinho do Jason. Apresenta o Jason para o seu... Na verdade, não apresente o Jason para o seu marido. Deixa o Jason bem longe. Você tá falando isso, Will. Eu estava hoje falando do Sonho e a Fúria para os meus alunos do primeiro ano de ensino médio. Engraçado que eu tenho essa coisa de... Eu recomendo para todo mundo, que eu falo assim, mesmo se você não entender tudo, entender um pouco, valeu, vai. Recomendaria para todo mundo. E aí eu acho que entra muito a questão da experiência do clube de leitura, assim, porque o livro cresce, e mesmo que você não entendeu nada, ou que você não gostou do que você leu, aqui, ouvindo a outra pessoa, a coisa toma outra proporção, assim. Então, eu lembro muito de O Fantasma da Ópera. Eu li O Fantasma da Ópera, eu terminei o livro puta de raiva. Ai, nossa, assim, revoltada. Eu cheguei no clube de leitura, tinha pessoas completamente apaixonadas pela literatura, pela obra, igual o Will fala aqui do Sonho e a Fúria, e eu fiquei assim... Gente, leiam esse livro. Hoje eu recomendo o Fantasma da Ópera para todo mundo. Então, assim, eu acho que é toda uma experiência mesmo. Eu acho que vale a pena. E eu queria fazer um comentário, né? Você falou que se recomenda para os seus alunos. Então, gente, eu fiz o curso de letras, né? Fui até aluna da Karina, mas eu não atuo na área. Eu sou professora de biologia. Ai, que legal! PF aqui de Formiga, né? Então, atuo na biologia. Mas eu acho que um professor de literatura, de língua portuguesa, falar sobre livros, pela minha experiência, né? Eu sempre fui uma menina que gostava muito de ler. E eu não esqueço da minha professora de literatura. Ela era uma senhorinha, assim, no ensino médio. E na época eu estava lendo Grande Sertão Veredas porque era uma das obras do vestibular da UFMG. E aí um dia eu comentei com ela, e assim, e ninguém ligava muito para ela, né? Ninguém dava muita moral, ninguém, enfim, levava muito a sério, porque ela recomendava os livros e tal. E eu lembro que um dia eu falei assim, não, dona Conceição, eu vou desistir do Grande Sertão Veredas, porque eu não estou conseguindo entender nada. E aí ela falou assim, não desista, porque nunca na sua vida você vai ler um livro como esse. Então, assim, eu acho que... Nossa, chega, me arrepio. Eu acho que um professor de língua portuguesa, de literatura, estimular uma turma, pelo menos uma pessoa, talvez, ele vai conseguir, né, fazer a diferença. E eu penso, se eu não tivesse tido, né, essa fala dela, talvez eu realmente tinha abandonado o Grande Sertão. Então, assim, faz muita diferença. Nossa, o professor ser deslumbrado, assim, com as obras e falar das obras, mesmo que sejam obras difíceis. Nossa, eu acho isso fantástico. Total. Isso reitera a importância de vocês, gente. A importância do professor, assim, de todos nós professores, né? Aqui a gente tem a sorte de ter vários professores, eu também sou professor de formação, mas especificamente de literatura, de língua portuguesa, né? Você alfabetizar uma criança. Que é isso, gente? É a coisa mais linda do mundo. Eu lembro até hoje, acho que um dos meus primeiros contatos com a literatura, assim, imagina, né? Ensino fundamental, criança pendurada no ventilador, escola pública, as favelas lá de Jaboatão, que saudade, inclusive, lá de Pernambuco, lá de Recife e tudo mais. E aí, do nada, minha professora, emocionadíssima, ela começa lá a dar aula, ela fala, minha terra tem palmeiras, eu de canto sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Na hora, eu olhei, eu fiz assim, que foi isso que ela falou? O jeito, assim, que ela, tipo, que é escrito, né, tipo, eu falaria isso, eu lembro que na época criança, né, eu falava assim, eu falaria, eu sei escrever, de que aqui onde eu moro é assim, e que lá é assado, mas eu jamais faria escreveria isso como o Gonçalves Dias escreveu. Aí, anos depois, a gente conhece Sabiá, né, do Chico Buarque, do Tom Jobim, que é uma coisa que é inspirado no poema do Gonçalves Dias, né? Então, assim, é espetacular, é maravilhoso.
Parabéns aí a vocês que têm essa sorte de trabalhar com a docência da língua portuguesa e da literatura. E obrigado. Aí, ó, o Will e Zélia, 2 biólogos, gente. Menina. E eu acho que é muito isso também, né? Eu estou em 15 salas do Classroom, eu mandei para todo mundo. Tinha aluno de ensino médio, tinha aluno de pós-graduação, tem aluno do curso de letras, aluno de publicidade. Nem todo mundo que está interessado em literatura, se um vier desgarrado, né, uma ovelha vier desgarrado, chegar aqui e interessar, a gente, tá lindo, né? Sim. Will, quantas horas aí, Will? A gente fica preocupado com você. Não, gente, eu tô de boa. Terminando aqui, eu ainda vou ter que trabalhar um bocado. Essa semana vai ser assim mesmo, tá tudo bem. Não se preocupem, não. Que vocês estiverem aí, a Zélia aí tá folheando muito. Tava pensando, né? A Isa tava falando aqui no chat, né? Que mesmo a Tainá falou que é muito bom quando a gente escuta uma pessoa que gosta muito do livro e tudo mais. Tipo, eu, modéstia à parte, se você me der 5 minutos deixando eu falar sobre Grande Sertão Veredas, você vai ler o Grande Sertão Veredas. Você vai ler este livro. Porque é a coisa mais espetacular que um ser humano já produziu, é aquele livro. Ponto. Mas às vezes nem isso adianta. Eu lembro que um dia eu tentei entrar numa leitura coletiva de O Grande Gatsby. Gente, eu achei a coisa mais insuportável do mundo. Eu disse, gente, que livro insuportável que é O Grande Gatsby. Tem vários outros também. São clássicos, assim. Mas às vezes nem isso adianta. Eu acho que é uma coisa que ou pega ou não pega. Ou pega ou não pega. A edição da antofágica dele tá tão bonita. Tenta ler por ela, talvez chegue. Eu ia falar. Eu gostei É a com a capa azul? É, a capa azul, a capa dura. Da antofágica. Da antofágica foi que não lançou em 2019? A Mel Ferraz fez leitura coletiva dela. Foi isso mesmo. Eu tentei começar aquela leitura, eu disse, gente, é insuportável. Eu tenho o meu preconceito, assim, com literatura ou que se passa, ou que tem muita coisa, assim, americana. Sonho e a Fúria foi quase que uma exceção, assim. Sinara, fica à vontade. De que livro você está falando? Grande Gatsby, do... Aí eu já tenho spoiler, eu não consigo ler, sabendo o que vai acontecer no final. Eu tenho que esperar passar muito tempo, que eu esqueço o que aconteceu. Gente, por falar nisso, um dia a gente tem que fazer um encontro para falar sobre a adaptação que vão fazer sobre o Grande Sertão Veredas para o cinema. Depois a gente tem que conversar sobre isso. E vai ter o 100 anos de solidão também. Eu ia falar, 100 anos de solidão tá vindo aí. Nossa, eu tenho pavor. Eu sei que são tipos de expressões diferentes, blá, 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 blá. Mas se a gente gosta de literatura e quando lê o livro e gosta, dependendo do que a gente vê numa tela, a pessoa entra em pânico. Eu vi que o enredo do que vão fazer com o Grande Sertão Veredas, eles transformaram os jagunços em milicianos cariocas. E aí o sertão virou um morro no Rio de Janeiro. Extremamente importante falar sobre a violência que o sistema de milícia gera no Rio de Janeiro. Mas se a gente parar para pensar na importância, na sorte, né, de ser artista no Brasil, ter dinheiro para fazer um filme, ter o Grande Sertão Veredas, o que dava para fazer com isso e o que vai ser feito, sabe? Tipo, às vezes dá uma tristeza, assim, não sei. Mas a Sinara levantou a mão. Fala, Sinara. Tá maravilhoso, mas eu tenho um compromisso agora, então eu levantei a mão só para dizer para vocês, pedir licença, vou me retirar. Eu não sei se estarei com vocês no dia 10 de abril, já estou triste por isso, porque eu também estou feliz, porque minha filha está vindo, né, gente? Minha filha mora em Santa Catarina, em Brasília. Então, dia 10 eu estarei exatamente nesse horário, esperando por ela no aeroporto. Mas eu não queria perder por nada o encontro. Então, assim, por favor, deixe gravado, se eu não estiver, fica um pedido aqui.
E eu gostaria de participar. Se pudesse trocar o dia, então seria perfeito, mas tudo bem. Vou ver se eu consigo, tá? Quero deixar um abraço aqui e sou muito grata, viu, Karina? Porque eu nunca esqueci o seu convite e, assim, venho, assim, me arrastando para poder dar certo, encaixar todas as... Nossa, são muitas atividades, a gente aqui corre muito, mas eu estou muito feliz de estar participando, com poucas falas, mas estamos juntos aí. E a gente vai crescendo junto aí. Obrigada. Seja bem-vinda sempre. Obrigada a todos, tá? Boa noite. Boa noite, Sinari. O Will, deixa eu voltar um pouquinho a sua fala. A gente não pode começar a falar de Grande Sertão, não. Quando eu vi a proposta, é do Caio Blá lá, né? O filme. Você sabe o que eu achei legal? Eu vi a entrevista e eu gostei, mas assim, é uma releitura, tá muito longe de ser o, né? Porque tira dessa narrativa, você jogar a turma numa favela, você tira justamente aquela coisa do interior, né? Do jagunço do interior, desse homem do interior que tá ali desbravando a natureza, olhando passarinho, se encantando, né? Como Diadorim fazia. Então, perde muito essa essência, mas eu acho válida as releituras, para onde vai isso, né? Porque é sempre uma forma das pessoas irem até a original, a obra com a aura, né? Sim, acaba sendo um convite. Mas aí eu fico pensando em termos de adaptação, eu sou completamente apaixonada na adaptação de 1985, que foi a série da Globo, de Adorim sendo a Bruna Lombardi. Eu sou apaixonada. Gente, eu não conformo, porque o Riobaldo é o Tony Ramos. O Tony Ramos era galã na época, minha mãe falou. Não conformo do Riobaldo. Eu demorei para engolir que o Riobaldo era ele. Mas depois eu acostumei e eu acho eu já vi essa série umas 2, 3 vezes. Tu achou o quê, no caso, Karina? Quando tu soube que era o Tony Ramos, o Riobaldo, tu achou que não combinaria? Eu tive um estranhamento, porque na minha cabeça, o Tony Ramos... Eu não sei, eu tinha uma coisa com o Riobaldo, que foi uma coisa meio de adolescência que eu senti pelo um certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo, aquela coisa do homem montado no cavalo. Então eu imaginava alguém muito bonitão, sabe? Meio grosseiro, mas bonitão. O que o Humberto Martins era no Mulheres de Areia, na minha geração, quando passou a primeira vez. Que todo mundo amava, aquele homem meio grosso, meio... Quando eu vi que é o Tony Ramos, mas eu já conheci o Tony Ramos mais velho, essa coisa, eu falei assim, nossa, mas Tony Ramos? Não gostei de jeito nenhum. E a minha mãe falava isso, porque ele era galã na época. Agora, assim, Diadorim, gente, eu não consigo pensar em Diadorim senão na Bruna Lombardi. E que é aquilo, né? Você digitar Grande Sertão Veredas no Google Imagens, já pega o spoiler. Já pega. Já pega o spoiler. Eu assisti a série também, e veja que engraçado, né? Hoje em dia, quando eu leio as coisas do Grande Sertão Veredas, eu vejo o rosto do Tony Ramos. Ele é o Riobaldo para mim. Não, hoje é para mim também. No final, eu amava ele como Riobaldo. Eu sou apaixonado pelo personagem que construíram naquela série. Eu queria me casar com o Riobaldo daquela série. Ele é apaixonante, assim, tudo que ele fala... É maravilhoso, é maravilhoso. Não, aquelas cenas. É muito lindo, gente. Eu acho que eu tenho no Google Drive. Quem não assistiu, compartilha aí que vale a pena. Cara, é muito lindo, é muito lindo. E as entrevistas, né, que eles dão, eles falam que quando eles chegaram no interior para gravar, o povo saía correndo mesmo, porque o pessoal não tinha noção do que era televisão, né? Então, o povo achava que jagunço era guerra mesmo, era para guerrear. Então, eles não tinham muito essa noção de ficção e realidade. Foi uma imersão mesmo, viver aquilo e tal. Eu acho formidável. A Bruna Lombardi conta que ela teve retardo de menstruação na época. Porque era uma questão tão assim... Ela se travestia de homem, ela estava no meio daquela... Pô, eles colocavam 50 cavalos para gravar uma cena em 1985 no interior de Goiás. Então era uma questão tão assim... Ela disse que ela foi um dos personagens mais difíceis assim para ela fazer.
Fala, Zélia. Gente, vocês estão falando aí da Bruna Lombardi, né? Quando eu li o Grande Sertão Veredas, eu não tinha o spoiler de que Dorinha era uma mulher. Então eu lembro que quando eu cheguei, eu falei, não acredito! Sério? Aí eu para os meus pais. Nossa, o livro que eu tô lendo, Grande Sertão Veredas, de Dorinha uma mulher. E eu lembro que meu pai falou pra mim assim, uai, claro, você não sabia, a Bruna Lombardi que fez. Eu falei, gente, mas eu não sabia. Nossa! Eu queria ter lido sem saber, viu, Zé? Meu sonho. Assim, foi uma experiência tão fantástica. Eu falo, nossa, se eu tivesse tido esse spoiler, ia estragar a experiência do livro para mim. Mas o engraçado foi isso, foi todo mundo me falar, mas é claro, era a Bruna Lombardi. Então, assim, eu falava, gente, mas eu não sabia disso, não. Até hoje era o meu sonho ter encontrar uma pessoa que não sabia desse spoiler. Para perguntar. Acabei de encontrar. Porque, gente, é uma coisa espetacular. Aquela última cena do Grande Sertão Veredas não tem condições. Não, eu lembro até hoje, do dia que eu cheguei nessa parte, da sensação que eu tive. Foi uma coisa assim, não, meu mundo mudou tudo. Nossa, já dá vontade de chorar. Talvez por isso um dos favoritos. Ou Wilson, eu estava falando que eu estava folheando o livro aqui, porque eu queria achar a parte, né, de por que eu criei essa teoria doida do Benjamin não ser filho do Jason, né, do Jason pai. Eu achei lá na página 174, é um pedacinho de frase, Benjamin filho de. Aí eu acho que eu já estava assim, tão nas teorias, né, criando teorias e tal, que eu falei, nossa, o Benjamin não é filho do Jason. Então, assim, aí depois, continuando, ele fala, tem uma outra frase, depois fala, Benjamin, filho da minha velhice cativo no Egito. Então, assim, acho que era só isso, né? Talvez o Benjamin, filho da velhice, não sei. Então, essa frase não tinha nada demais. Eu fui muito longe. Mas eu queria achar de novo, para ver de onde que eu tirei a teoria mirabolante. Mas no primeiro capítulo, Zélia, tem um momento que eu fiquei com essa sensação, que fala do tio. Aí fala assim, não sei o que, ele vai morrer, ele merece morrer, uma coisa assim, que o Jason pai fala do tio. Maurício, vocês lembram disso? É porque você tem que lembrar que o Peterson, uma coisa assim. Ele era mulherengo, não sei. Eu vou pegar no Kindle aqui, que fala assim, aí o pai fala mal desse tio. Quer ver? Aí eu falei assim, gente, esse menino é filho desse tio. Vou achar aqui. Ai, que bom, Karina, não fui só eu que criei essa teoria. Eu lembro lá que no início o pai fala mal do cunhado dele, né? Do cunhado. Mas por ele, tipo, não tá trabalhando, ele tá meio doente, né? Ele é como se um peso, né? E o Benji tem o mesmo nome, né? Então, aí você acredita que eu fiquei assim, esse menino é filho do... E talvez até se for de fato filho de incesto, justificaria ele ter algum problema também, né? Não sei. Físico, né? Genético, sei lá. Ai, eu amo essas teorias. Eu amo. Tem que lembrar também, isso no nome é muito importante, Denis. Tipo, porque antes de descobrirem a condição psicológica do Benji, o nome dele era Mauri, né? Tanto que mudam o nome dele por conta disso, né? Acham que aquele nome vai dar alguma coisa ruim e tal. Tipo, tem que mudar o nome, chamar de outra coisa. Tanto que às vezes a Cad chama ele pelo nome errado, aí corrige. Porque eles querem esquecer isso mesmo, assim. E que mania que eles têm de repetir os nomes, né? Não é possível. Tem vários nomes repetidos. Né? Garcia Marques Feelings. O que mais, gente, que vocês trazem aí? Gente, eu queria trazer uma reclamação dessa luva aqui. Quando eu vi, eu achei a coisa mais linda do mundo. Nossa, que maravilhosa! Muito pouco funcional. A gente tira e depois fala, o que eu vou fazer com isso?
O quê? Mas eu fiz a leitura inteira sem a luva, ela ficou guardada na gaveta. E agora que a leitura acabou e agora a gente tá aqui no encontro pra ficar bonitinha, a gente coloca a luva, mas. Eu também. Parece que não encaixa mais no livro. Não faço ideia de onde está a luva do meu, mas tá por ali. Só porque, aproveitando que a gente tá falando de luva, faz tempo que a Isa não fala nada. Hoje chegou aqui em casa a minha caixinha da tag. E aí, olha isso, gente. A luva da capa do livro. Lindo. Coisa mais linda. Lindo. Eu não tenho feito a pub de graça da tag, porque ano passado eu casei. E aí, tudo que eu tinha de assinatura foi simplesmente cancelado. Foi cancelando. Tainá, esse livro que você mostrou aí, esse Ian, é o mesmo autor daquele Reparação? Isso, é ele mesmo. Esse aqui que veio esse mês se chama Na Praia. Acho que tem um filme também desse aqui. Sim. É que acabou de chegar, eu não li ainda, mas... O capricho é surreal. Eu acho que vai ser tão interessante depois que todo mundo aqui terminar de ler O Sonho e a Fúria, assistir o filme. O filme não é lá essas coisas não, já tô logo avisando. Mas vai ser muito interessante vocês assistirem o filme. Pra dar cara pras pessoas, assim. Eu dei uma pesquisada aqui, tem no Prime, né? Tem. Aqui eu demorei muito para conseguir assistir, porque tem que ter um negócio de VNP, VPN, sei lá o que é. Gente, esse computador eu sei abrir uma chamada de vídeo, desligar e abrir o Word, fechar o PowerPoint, o R, mais que isso eu não sei. Então eu tive muita dificuldade, mas existe sim, e é interessante assistir. Assim. E o Quentin é um gato, não adianta. Peraí, eu vou pôr na minha lista, então, agora. Quando eu comecei a assistir o filme, porque eu já não gostava muito do Quentin, né, por muitos motivos, né? Não odeio ele como Jason, óbvio, né? Mas também não é um Reobaldo, né, que você se apaixona. Mas no filme, quando eu olhei pra ele, eu disse assim, que ódio que é esse cara que é o Quentin, porque ele é um gato. Tudo bom. Ô, gente, eu acho que a parte do que o pai lá na página 46. Olha essa, Karina. Ele fala assim, tá falando, né, que acha que alguém vai dar um tiro no Maury. Depois ele fala absolutamente, ora. Eu admiro o Maury. Ele é da maior importância para a minha consciência de superioridade racial. Eu não trocaria o Maury por uma tropa de mulas. Sabe por quê, Quentin? Aí depois ele continua, né? Os problemas de saúde são as principais... Não, vai falar assim, que ela vai falar que minha família é tão boa quanto a sua, só porque o Maury tem problema de saúde. Será que é isso? É esse aí. E tem uma hora que o... Como é? Que ele dá um... Não sei se eu estou confundindo se isso era para a mãe, que ele manda a carta e pede para ninguém ver a carta. Ele dá a carta para a Cad e pede para ninguém ver a carta. Que a Cad e o Benji vão levar uma carta para a senhora Peterson. Que também eu fiquei assim, e aí? A senhora Peterson é a mãe? Não, eu acho que ela é mãe. Acho que ela era uma das vizinhas ali da região. Ah, tá. É Compson, né? Compson. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, gente, ele tem o nome do tio. Olha, o pai não gosta do tio. Já é um exemplo do darwinismo racial que a gente falou no começo. Eu admiro muito o Maury, ele é da maior importância para a minha consciência de superioridade e eu não trocaria o Maury por uma tropa de mulas. Então eu prefiro mantê-lo comigo, tratando ele desse jeito, para poder manter o meu senso de superioridade. Mas aí, seguindo a ideia de teorias da conspiração, pode ser um padrão também, né? Porque se o Benjamin for filho do Maury com a mãe do Benjamin, incesto. E aí depois vem a Cad, que
a gente ele não sabe se teve um caso de incesto com o Quentin, tem a Quentin. E o nome do Benjamin era Maury, igual o nome do tio. É um padrão aí, ó. É a tradição familiar que está passando. É um padrão. Família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É, galera, é isso aí. Fui longe demais aqui. Eu tava pensando aqui, eu tava pensando, eu me perdi no filho de quem, mãe de não sei o quê, porque isso me lembra minhas aulas de genética, aí meu cérebro vai de bloqueio. Queridos, a gente precisa caminhar para o fim, tá bom? Mas a gente precisa encerrar. Agradecer mais uma vez a participação de vocês. Não deixem de preencher a lista de presença. É importante para nós aqui. E desejar mesmo aí bom restinho de leitura a todo mundo. Agradecer mais uma vez ao Will por fazer essa condução. Já vão pensando nas sugestões aí para o próximo encontro, né? Lembrando que o convite é feito a todo mundo. Se alguém quiser conduzir uma leitura, vai ser super bem-vindo, né? E é isso. A nossa temporada é essa. O Clube de Adorim convida. Quem sabe não vem uma Virginia Woolf aí para a próxima. Às vezes alguém encanta a gente, Zé. Eu abandonei Grande Sertaneja 3 vezes antes de ler. Se alguém muito fã de Virginia Woolf consegue mudar aí a nossa visão. Nossa, meu sonho é encontrar uma fã de Virginia Woolf que me ajudasse, né? Porque tem uma... Ai, gente, uma influencer no Instagram. A Mel Ferraz, ela ama. Louca pela... Gente, mas o que ela vê nessa mulher? Às vezes eu troco umas mensagens com ela. Um dia desse eu mandei uma foto para a Mel de um livro da Virginia Woolf que eu achei aqui na biblioteca. Que ela fez a dissertação do mestrado dela, eu acho que com a Virginia, ou foi com o TCC, alguma coisa assim. Pensa, eu mandei para ela, assim, a gente conversa, mas eu falo para ela que eu não pego nada daquilo. Outra coisa, rapidinho, Karina, que você falou de outras coisas que você foi procurar do Faulkner, tem outro livro que também é linda, a capa, só que a luva é verde, que é o da Companhia das Letras também, que é o Absalão, que também é do Faulkner. E pelo que eu vi, também conta a história da mesma família. Então aí, ó, quem quiser... Eu, com certeza, eu coloquei na minha lista esse ano, não sei se vai dar, né? Mas dizem que é muito bom também. E ajuda a entender umas coisas que não dá para entender no Sonho e a Fúria. Nossa, o Faulkner, ele gostava de dar trabalho, né, gente? Bom, pessoal, vão pensando aí. Qualquer sugestão é bem-vinda. E é isso. Então, agradecer mais uma vez a participação, a presença de todos vocês. Obrigada. E é isso. Boa noite, então. Que dia mesmo, Tainá, que a gente tem encontro marcado? Dia 10 de abril. 10 de abril, então. Já venham com o livro finalizado, se tudo der certo. Beijo grande. Boa noite, pessoal. Beijo, gente. Ai, foto, Karina. A foto, esqueci. A foto. Isso, hoje ele tá sem luva. Vou com esse, que pelo menos dá para ler o título. Peraí. E pior que se eu segurar aqui, eu não consigo fazer o print. Peraí, vamos ver se eu consigo aqui. Não dá. Eu vou sem o livro. Faz assim, Karina. Ó, faz assim, aí a mão tá livre aqui, ó. Todo mundo espera a Karina mandar a foto no grupo. Pera aí que deu errado, pera aí. Gente, computador novo é uma praga. Eu não tô sabendo mexer nele direito. Pera aí, vamos lá. Foi? Pera.
cortando, peraí. Última vez. Vamos. Vamos ver se deu. Acho que foi. Ah lá, o meu... Ah, não, mas é porque eu tô com 2 logins. Acho que foi. Então é isso. Mandei lá no grupo. Maravilha. Queridos, beijo grande, então. Boa noite, bom descanso para todos vocês. Tchau. 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 Boa noite.